Inclusive, bem legal. Um dos convidados que a gente tem aqui como meta podia ser o padre Marcelo Rossi aqui, hein? Seria Com certeza. ele que passou por um período de depressão, depois ele ficou bem magrinho, depois bem musculoso. E ele, acho que fez um trabalho, assim, imenso com a religião. Acho que os que eu me lembre maiores das últimas décadas, né? Foi um Ah, sim. impacto É. Exato. midiático, assim, É. sensacional, né? Não, ainda hoje, por mais que eu tenha, Claro. por mais que eu tenha um templo, meu templo é voltado para a espiritualidade, é uma casa espírita, eu ouço Marcelo Rossi, eu coloco Marcelo Rossi para tocar na minha Maravilhoso. casa, né? E sei todos os cantos dele, por quê? Porque ele fez parte ali da minha infância. Então, orar em línguas, a vidência, a questão da mediunidade olfativa, tudo isso vem exatamente dentro desse momento onde ele estava no auge, né? Sim. E quando eu percebi que isso não era tão cristão, foi que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, agora para onde que eu vou, né? Então, ficou ali um pouco jogado ali. Mas, assim, quem me acompanha, às vezes, eu já contei essa história várias vezes, que foi a história que eu estava fazendo estágio, era uma aula de psiquiatria. Eu estava fazendo estágio, fazia psicologia, e um dos nossos estágios em psiquiatria era dentro de um sanatório espírita. E lá nós entrevistávamos, sentava uma pessoa e todos os alunos da classe, a gente começava a entrevistar as pessoas. Eram pessoas realmente com níveis de esquizofrenia, psicose, às vezes transtornos mentais muito sérios, assim. E uma dessas pessoas que a gente entrevistou, ela estava sentada assim na nossa frente e o professor disse, né, um médico psiquiatra também, que coordenava ali a ala, ele chegou e disse assim, olha, agora vocês vão falar com uma pessoa, o estudo pode parar a qualquer momento, porque essa pessoa ela é agressiva, né? Ele explicou pra gente como era essa pessoa. E ela sentou na nossa frente, uma senhora, e a gente perguntou para ela por que ela estava ali, né? E aí ela chegou e falou assim, eu estou aqui porque eu ouço muitas vozes. E a gente conversando, por que dessas vozes, né? E ela falando como as vozes aconteciam, tudo. E aí ela falou, aí um dia as vozes pediu para eu afogar meus filhos. Eita. E ela tinha 4 filhos. E ela afogou 3. Meu Um Deus. conseguiu fugir. E aí todo mundo ficou estarrecido com a história, né? A gente ficou, né, cada um olhando um para a cara do outro, tentando entender o que estava acontecendo. E aí ela pegou e alguém chegou e disse assim, mas tem alguma hora que essas vozes param? Aí ela olhou para nós e falou assim, quando o povo de branco chega. E nessa época, eu era a pessoa que tinha saído do RCC, tinha saído da Renovação Carismática, já trabalhava ali com um pouco de magia, tudo, estava dentro da psicologia, mas eu achava que a ciência nessa época tinha explicação para tudo. Era tudo mente, e eu me afastei um pouco, digamos assim, da espiritualidade. Quando ela disse isso, todo mundo ficou meio estarrecido, mas que vozes são essas, né? Aí ela falou, quando o povo de branco chega, as vozes param. A gente perguntou pro professor, mas quem são, né, essas pessoas de branco? Aí então ele disse, são os médiums que vêm da passe. Então aquilo parece que caiu na minha frente, foi como se fosse uma bomba, que eu cheguei e falei, peraí, então tem alguma coisa aqui, né? Se a única coisa, no meio de tantos medicamentos que ela toma e não consegue parar essas vozes, e a única coisa que para essas vozes é um passe, então isso não é apenas um desequilíbrio químico. E foi aí que eu realmente comecei a estudar todas as faces da espiritualidade. Por quê? Porque eu também ouvia. Né? Então, quando você está fazendo psicologia, você para, olha e fala assim, bom, está acontecendo alguma coisa, porque tudo é um transtorno, né? Se você pegar o DSM ali, você vai ver que tudo é um transtorno. E eu ouvia, eu sentia, então tudo aquilo realmente fazia muito sentido para mim. E quando ela disse que quando ela recebia o passe, as vozes paravam, eu falei, então não é só ciência. Tem alguma coisa por trás disso. Foi aí que eu comecei a estudar realmente. Não só pelo lado espiritual, mas também pelo lado científico, de provar que a espiritualidade existe.